Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Jesus nos abençoe. Novamente aqui no Fé, Amor e Caridade, relaxando nossas tensões do dia a dia. Vamos abrir as antenas da alma, ligando-nos com os nossos anjos da guarda. A mensagem de hoje, nós não vamos ler não, muito comprida, mas... Oi? Mas eu vou falar sobre ela. Então, é o seguinte, é a transformação de Eurípides, né? Porque aí conta que ele estava começando os trabalhos dentro da doutrina e começou a ter desdobramentos, sair do corpo. E aí, certa noite, eles em desdobramento vai até o encontro de Jesus. Uma força o levou, e quando ele vê quem era aquele homem, ele parou, estacado, começou a chorar. Quando ele conseguiu olhar para o Cristo, Jesus também chorava. Por que chora, Senhor? Pelos deserdados do mundo? E Jesus quieto, né? Até que Jesus responde para ele: não, meu filho, eu não choro pelos deserdados, pelos sofredores do mundo, a quem devemos toda atenção e carinho. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Aí ele acordou no corpo, começou a trabalhar e nunca mais parou, até o fim da vida encarnada. E não contou isso para ninguém. Ele guardou o segredo. Só veio a ser revelado através de Hilário Silva, nesse livro que ele conta aqui, A Vida Escreve. Então, um exemplo para nós, Eurípides Barçanufo, ele está pelo Brasil, né? Deve dar umas passadas aqui por Estrela também, a gente espera, né? Então vamos fazer nossa prece. A exemplo deste contato que Eurípides teve com Jesus, imaginemo-nos de encontro ao Mestre, e nesse instante, ao encontrá-lo, nós queremos, Senhor, te agradecer pela bênção da vida, por ter vindo à Terra e nos dado o exemplo como bússola para a nossa felicidade real, para vivermos melhor na Terra. E nesta noite, aqui reunidos no Fé, Amor e Caridade, nós te pedimos, Senhor, a presença amiga, através dos benfeitores que te representam, a envolver-nos a todos, encarnados e desencarnados, a envolver o Alexandre, inspirando-o para trazer a mensagem de amor aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. É a segunda vez, né? Segunda. Alexandre, nós já fizemos amizade com ele, já fomos lá na casa dele, uma casa humilde, simples, acolhedora. Lá as palestras são de domingo. E nós estivemos lá, fomos recebidos com muito carinho.
E mais uma vez ele volta à nossa casa, que é para ficar de casa mesmo. Você fica à vontade, que nós estamos vibrando bastante amor por você. Obrigado. Obrigado, viu? Você ligou, hein? Liguei. Acho que liguei. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tony falou que para eu me tornar de casa, mas eu já estou me sentindo, viu? Vocês podem ficar tranquilos. É uma alegria retornar aqui, junto com cada um de vocês, rever rostos que já nos parecem amigos de verdade, para que mais uma vez possamos ter oportunidade de reflexão acerca daquilo que o Mestre Jesus nos trouxe e o nosso querido professor Allan Kardec, que hoje comemora seu aniversário de nascimento aqui encarnado na Terra. Então essa gratidão, essa nossa reverência a esse professor querido, abnegado, das altas esferas espirituais, para que o nosso singelo trabalho seja um pequeno reflexo daquilo que ele tentou trazer aqui para cada um de nós, pelas orientações de Jesus. E estudando um pouco na nossa casa, no Caminheiros do Bem, passei a tomar um pouco de consciência e me interessar muito pelo assunto, pois que iniciamos um estudo das obras de Joana de Ângeles. E essa também, professora, benfeitora espiritual, nos traz várias orientações, várias elucidações, vários roteiros para que possamos seguir a nossa estrada da vida com mais retidão, com mais tranquilidade, com mais paz, mais harmonia, mais completude daquilo que nós devemos fazer aqui, daquilo que nós nos propomos a realizar aqui. E estudando algumas dessas obras, em uma específica, elaborada por alguns estudiosos da AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita do Brasil, eles trouxeram um compilado de todas as obras mais importantes da benfeitora. E nessa obra, eles identificaram lá no início dela alguns pilares, alguns roteiros ou receitas que Joana trazia de ideias daquilo que nós precisávamos aprender para sermos ou nos desenvolvermos em seres integrais. A integralidade do ser nada mais é do que a completude daquilo que nós devemos entender da vida como um todo. Equilibrar todos os sentidos, intelecto-morais. Trazer no equilíbrio tudo isso na vida. E aí, nesses pilares, que são 4 identificados por eles, um deles se intitula Aprender a Ser. O outro, Aprender a Viver. O outro, Aprender a Amar. Nós vamos ficar hoje pelo aprender a se conhecer, que é uma das coisas que nós ainda temos dificuldades de aprimorar. O aprender a conhecer nós mesmos, que não é de agora. É um entendimento íntimo, natural, instintivo, que é se conhecer, que é entender a nós mesmos, as nossas questões íntimas. Tinham 3 irmãos, e isso lá no Antigo Egito, um pouquinho após o desencarne de Jesus de Nazaré. 3 irmãos, passando pela existência curta ainda da vida, perceberam em si que ainda tinha alguma coisa para melhorar. Sentiam um vazio íntimo e não sabiam o que era, mas que precisavam buscar para que no seu desenvolvimento da vida pudessem ter mais harmonia e sentir mais felicidade naquilo que desenvolviam. E aí os 3 irmãos, conversando entre si, perceberam que precisavam buscar algo. E aí, conversando, falaram, então eu tenho uma vontade muito grande de sair por aí e ajudar todos aqueles que precisam.
aqueles que estão doentes, aqueles que têm dificuldades emocionais. Gostaria de sair e ajudar todos naquelas necessidades que eles tiverem e que eu encontrar. O outro irmão disse: pois bem, eu tenho muita vontade de encontrar, de buscar a paz. E o terceiro irmão disse que teria vontade de ser um eremita. Os eremitas, na época, eram monges cristãos que se isolavam no deserto para repensar os seus valores, para repensar, meditar na vida. E assim o fizeram. Cada um tomou o seu rumo. Aquele que buscava auxiliar o próximo, o fez por um longo tempo e saiu perambulando por aí, fazendo aquilo que tinha vontade. O outro também, que buscara a paz. E o eremita se isolou no deserto como o queria. Passado um longo período, aquele primeiro retornou para aquela localidade que habitualmente vivia. E ainda com o vazio dentro de si. Não sabia o que havia acontecido, porque ele buscou aquilo que ele gostaria de fazer, mas não encontrou. E ficou ali por um tempo procurando os outros irmãos, mas não encontrou. E de repente, o outro irmão também retorna. E aí, já de logo, encontra o irmão que procurava auxiliar o próximo. Esse que buscara a paz, do mesmo jeito, retornou com o mesmo vazio dentro de si. E os dois se encontraram, foi aquela alegria, mas aí foram os lamentos, as lástimas, daquilo tudo que passaram e que não resolveu nada. Aquele primeiro que buscara auxiliar o próximo disse: olha, eu fiz de tudo, aquele que precisava de alguma coisa, eu ia lá, auxiliava naquilo que era devido, virava as costas quando olhava de novo, estava passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. E eu fiz isso inúmeras vezes, parece que não tinha efeito nenhum. O outro disse: eu também busquei a paz por onde eu fui, mas ainda eu vejo guerras, pessoas brigando por tão poucas coisas, pessoas falando mal umas das outras, falando alto, pai, filhos. É tanto problema que eu não consegui encontrar a paz e ainda tenho dificuldades de encontrá-la em mim. E os dois murmurando, conversando por longos períodos: mas e aí o nosso outro irmão, onde será que ele está? E saíram à procura do eremita. E procuraram bastante, porque ele foi longe. Mas encontraram uma casinha simples e ele lá estava dentro. Quando encontraram os três mais uma vez, foi uma alegria, abraços, carinhos fraternos, pelo carinho já nutrido da irmandade consanguínea que tinham. Mas aí então, o eremita perguntou: como vocês estão? Ah, não precisou muito me perguntar, já começaram a lamentar, naquela ansiedade, naquele nervosismo, de querer expor tudo aquilo que passaram, e ainda do vazio que vivenciavam. Então o eremita chamou os dois para dentro daquela casinha. E lá dentro ele pegou 2 jarros. Um jarro grande, que estava cheio de água, e o outro jarro, que era do mesmo tamanho, que estava vazio, não tinha nada dentro. E aí disse para cada um deles: olha, observem com atenção. Pegou esse jarro que estava cheio e começou a jogar, despejar aquela água dentro do jarro que estava vazio. Quando ele estava já no meio daquele jarro, quase enchendo, disse aos dois: o que vocês estão visualizando aí? E aí os dois chegaram mais perto e disseram: estamos vendo água jorrando, água caindo de um lado para o outro, caindo para fora do jarro. A água parece que está tudo bagunçado aí dentro. E aí o eremita ficou quieto. E os dois só olhando, ansiosos, nervosos para o que estava acontecendo. O eremita terminou de jogar a água dentro daquele outro jarro que estava vazio e agora estava cheio. Deixou o jarro de lado e sentou num banquinho
pertinho ali do lado, e ficou bem quietinho, meditando. Os dois irmãos, mais uma vez, ansiosos que estavam, não se aguentavam, conversavam entre eles, tanto que saíram de dentro da casa e ficaram lá fora esperando. Como assim? Nosso irmão queria nos falar alguma coisa e não fala nada? Que lição que é essa? O que ele está querendo dizer? E naquela ansiedade toda, passado um tempo, o eremita foi lá e chamou novamente os dois para dentro. Olha, vem aqui mais uma vez perto desse jarro e observem, olhem mais uma vez. O que vocês estão visualizando agora nesse jarro que tem água? Os dois chegaram, olharam bem naquele jarro e disseram: olha, agora estamos vendo água parada, límpida, calma. Olharam um pouquinho mais de perto e disseram: a gente consegue ver até o nosso espelho nela, até a nossa imagem como espelho nela. E aí então o eremita disse: pois bem, vocês estavam reclamando bastante, mas como aquela água que estava jorrando, vocês estão. Mas para que vocês possam assimilar os problemas, as dores dos outros, buscar a paz onde querem encontrar, primeiro vocês precisam pacificar, se acalmar como essa água, para que assim então possam olhar no espelho de si mesmos aquilo que vocês almejam para cada um no seu íntimo. Assim então, sabendo o que vocês querem de si, vocês buscarão e olharão no outro com mais completude, com mais sensatez. Então os dois entenderam o que era a mensagem do irmão eremita. E nós? Quem somos na vida ainda? Naturalmente que ainda somos muitas vezes água jorrando o tempo todo, nessa ansiedade, querendo passar o tempo. Já acordamos durante o dia, estou aqui com o celular, podendo acompanhar a palestra naquilo que eu tracei de roteiro. Mas muitas vezes nós usamos o celular, por exemplo, para auxiliar, potencializar essa nossa ansiedade, nervosismo, porque já acordamos, malemar acordamos, escutamos lá um barulhinho de uma mensagem, já queremos saber quem que é, o que está acontecendo, o que está querendo dizer para cada um de nós. Já levantamos para tomar o café da manhã, às vezes, nem olhamos para aqueles que estão à nossa volta, ficamos querendo saber das notícias do dia, pensando quais serão as nossas metas no trabalho. Eu tenho que produzir, para ter, para ganhar mais. Na ansiedade, no nervosismo, na incompreensão de nós mesmos. Passamos o café da manhã e nem conversamos com aqueles que são mais importantes e mais caros para cada um de nós. Por quê? Somos água jorrando muitas vezes durante a nossa existência. Não sabemos para que lado nós caímos. Estamos ali, num turbilhão, caindo para fora do jarro, ou até dentro do jarro, mas nem sabemos para onde que nós vamos. Quando na verdade o importante da vida é saber o que nós precisamos. Queremos ter. Quando o amigo compra um carro, mas eu também vou ter que comprar, então vou ter que trabalhar e vou trabalhar pensando naquilo. Quando eu consigo comprar, mas o meu carro já está com um ano meio passado, vou ter que comprar outro, e já começo a olhar para um carro mais novo. E aí continua nessa ansiedade de querer ter mais. O celular mesmo comentado, a gente compra, já está defasado, não é assim? Né? Ele que está na tecnologia aí, usando o celular, já sabe bem disso. Já está defasado, e a gente compra já pensando no próximo. Olha a inquietude do ser, do íntimo de cada um de nós, para aquilo que nós devemos olhar na verdade, que são os valores. Nós queremos ter e esquecemos de ser muitas vezes. E o ser é o que nós viemos fazer aqui, é o que nós viemos dar prosseguimento,
é o ser, é o entendimento de nós mesmos, das nossas potencialidades divinas, pois que somos criaturas dele e trazemos as suas potencialidades inatas em nós, passíveis de desenvolvimento, as nossas emoções, as nossas percepções, os nossos sentimentos. Mas não, somos água jorrando o tempo todo e não temos tempo suficiente para perceber isso tudo em nós. Essa mensagenzinha, essa historinha foi contada há mais ou menos 1.700 anos antes de Cristo, 1.700 anos atrás, mais ou menos 300 a 400 anos depois da vinda do Cristo. Portanto, essa ideia de entendimento de nós mesmos não é nova, não é novidade. Ela era contada por monges eremitas, que como aquele que se isolou, o faziam. Monges eremitas cristãos, que seguiam a mensagem do Mestre. Mas antes disso, os Vedas tinham a consciência também do conhecer a nós mesmos. Veda, em sânscrito, significa conhecimento. Só que eles tinham a ideia de que nós, como indivíduos, não conseguiríamos entender os nossos problemas íntimos, os nossos valores também, as nossas mazelas e as nossas virtudes. Nós não conseguiríamos sozinhos perceber tudo isso que nós temos em nós. Precisaria então de alguém para apontar cada uma dessas capacidades inatas. Um guru. Hoje a gente tem vários terapeutas, né? Vários tipos hoje, né? De terapeutas que muitas vezes nos ajudam, não apontam, mas nos ajudam a repensar e valorizar aquilo que nós temos em nós. Então nós temos que perceber que a ideia de conhecer a nós mesmos é algo que é extremamente importante, porque não vem de um período pós-Cristo, pós-Kardec, mas sim desde que nós temos a nossa criação. Pois que o princípio da vida é o desenvolvimento íntimo de cada um de nós. E como é que nós vamos desenvolver uma questão, um fator primordial nosso, se nós não conhecemos ou não entendemos sobre ele? Joana de Ângeles nos diz que o autoconhecimento é o grande desafio contemporâneo dos seres. E nós vemos isso, pois que, como aqueles que estavam procurando aquilo que não encontraram, porque ainda sentiam o vazio dentro de si, nós hoje ainda, muitos de nós, sentimos esse vazio. É só olhar à nossa volta, sentimos esse vazio, não sabemos o que vamos buscar, porque muitas vezes nós buscamos aquilo que é transitório, aquilo que é material, que é um dos entraves da nossa evolução. Portanto, Joana nos diz que o autoconhecimento é importantíssimo, e ela continua: para senhorar-se de si mesmo, a atitude introspectiva torna-se uma ferramenta valiosa na qual, buscando avaliar o conteúdo psíquico que se exterioriza, o ser torna-se responsável por modificar tudo aquilo que se encontra em desarmonia. Eu escuto muitas vezes algumas pessoas falar: o espiritismo é muito difícil. Eu não vou seguir o espiritismo porque é muito difícil. E Joana nos diz isso daqui, ó: quando a criatura exterioriza aquilo que está dentro de si, ela se torna responsável por modificar dentro de si. Quando nós conhecemos, nós nos tornamos responsáveis. Não é Deus que vai nos cobrar disso, é a nossa própria consciência, pois que agora já sabemos daquilo e que precisamos modificar, precisamos aprimorar, equilibrar aquele determinado sentido íntimo. Portanto, entendemos a dificuldade nisso.
E aí, como nos talentos, aquele que recebeu uma menor quantidade de talentos, teve medo, preguiça e enterrou, como muitos de nós ainda o fazemos, mesmo entendendo e tendo nas nossas mãos o talento importantíssimo da vida que cada um de nós recebe, a semente de crescimento espiritual que nenhum de nós fica isentado, recebemos a todo instante. Portanto, é importantíssimo a determinação, o esforço, a vontade de querer seguir em frente, porque é esse o progresso, é esse o caminho. Se não agora, em outrora, mas um dia, entenderemos e produziremos muito mais valores daquilo que nós hoje fazemos. Portanto, ela diz que verificar os extremos é muito importante para a percepção do equilíbrio em nós. Verificar os extremos que nós temos, aquilo que nós temos dificuldades imensas e aquilo que nós já conseguimos desenvolver de valores. O equilíbrio sempre é a base, o sentido, a meta de cada um de nós. O equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. O equilíbrio nos sentimentos, nas emoções. Jesus, por exemplo, ele tem a raiva na sua consciência. Ele tem o rancor, ele tem o ódio na sua consciência. É difícil a gente entender isso, não é? Mas são emoções inatas, primitivas. Se Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando, pois que Deus é justo, não faria diferente. Ele passou por todas essas etapas, com certeza, com um pouquinho mais rápido que nós, foi um aluno mais dedicado. Então, ele passou por essas emoções, entende ela, e quem aprendeu alguma coisa nunca mais esquece. A diferença de Jesus para cada um de nós é que Jesus já sabe equilibrar tais emoções. A raiva, por exemplo, ele sabe equilibrá-la, sabe usar, sabe que não é necessário trazê-la em qualquer situação, mas nós não, ainda usamos-a com ira, com agressividade, e isso é que temos que entender e equilibrar em nós. Olha como o equilíbrio é extremamente importante em tudo. Vamos dar um exemplozinho bem básico, físico mesmo, daqui do nosso dia a dia. Se eu como demais, se eu me alimento demais, em demasia, o que acontece comigo? Eu tenho a chance de ter obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes mellitus e tantas outras coisas que eu poderia citar até meia-noite, aqui 1h, se não for mais. O Tony falou que podia, né? Mas não vamos fazer isso não, né, gente? E se eu me alimentar de menos? O que vai acontecer? Eu vou ter desnutrição, também alterações hormonais, como também na obesidade, no excesso de alimentação. Eu vou ter queda de cabelo e também vou citar um monte de coisa aqui que vão ficar até tarde, não é? Os dois extremos trazem dificuldades. Então, qual que é o segredo? O equilíbrio. Olha, uma coisa tão simples da vida, nos mostrando a necessidade do equilíbrio em todos os sentidos. Naturalmente, que o equilíbrio em nós também. O equilíbrio das emoções, o equilíbrio dos sentimentos, dos nossos sentidos, é a chave para que possamos viver em maior harmonia. É a plenitude do ser, como Joana diz, é o ser integral, como Jesus o é. E aí nós temos essa dificuldade porque não conseguimos olhar para nós, porque ainda estamos como água jorrando o tempo todo, pensando naquilo que é transitório, passageiro, naquilo que passa o tempo todo e passa muito rápido. Verificar as nossas potencialidades ainda adormecidas e desconhecidas. Nós ainda temos às vezes muito medo de identificá-las, porque às vezes são muito grosseiras, muito difíceis de verificar aquilo que nós já desenvolvemos no passado.
aquilo que está inato em nós. E é bom isso também, porque se às vezes nós descobríssemos de supino, é bem capaz que nos envergonharíamos, ficaríamos estacionados pelas culpas e pelos remorsos. Por isso o véu do esquecimento é extremamente importante como uma ferramenta divina de auxílio e reajuste de cada um de nós. Mas nós precisamos perceber, para de pouco a pouco, ao longo do tempo, irmos desenvolvendo, aprimorando, equilibrando cada uma dessas potencialidades. Pois que as sombras que há em nós, os problemas que nós chamamos de defeitos ou mazelas, também são virtudes, pois que nos impulsionam para o progresso. A emoção, como citada, da raiva, é uma emoção primitiva que nos mantém vivos. O medo, por exemplo, é outra emoção ainda primitiva, que também nos mantém vivos no corpo da carne, pois que eu preciso ter medo daquela criatura ou tal criatura para que ela não ceife a minha vida física. E nós vamos entendendo cada uma dessas potencialidades íntimas. Mas para que isso aconteça, eu preciso parar um pouquinho, deixar com que as coisas se acalmem, se pacifiquem, para que eu possa, uma hora, olhar no espelho da vida, o espelho de mim mesmo, e verificar tudo aquilo que há dentro, todas as minhas possibilidades e potencialidades. Mas não, somos água jorrando por muitos e muitos tempos da nossa existência. Perdemos tanto tempo com tantas coisas desnecessárias. E o que é que nós estamos buscando aqui nessa terra? De provas e expiações, de auxílio, de percepções da vida, de possibilidade de auxílio, de reconciliação, de refazimento. E estamos aqui como um turbilhão de temporariedade e materialidade. Quando nós vamos desencarnar, o que vai conosco? É o carro, como comentamos, o celular, a casa, o trabalho, os títulos que nós conseguimos, dos cursos que fizemos, é aquilo que nós aprimoramos, pois que o Espírito na essência é a potencialidade daquilo que ele agrega em si. É o pensamento, é a consciência, não é a matéria. Mas nós, naturalmente, pois que viemos presos à matéria pela necessidade, ainda não conseguimos perceber a sua necessidade e equilibrar o pensamento para aquilo que nós possamos aprender e aprimorar com ela. Dar o valor necessário a ela, pois como, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro são valores físicos, materiais, que são importantes a todos nós. Se não existisse o dinheiro, nós não estaríamos aqui nessa casa edificada. Eu não poderia vir, pois que não teria uma condução para que aqui me trouxesse. O problema então não é a matéria, não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, não é nada disso. O problema então é o verdadeiro valor, é o equilíbrio que nós temos que dar a tudo isso no nosso dia a dia. Mas não, estamos lá como eles, água num turbilhão, sem saber para onde vamos e aquilo que nós viemos fazer. Kardec foi categórico em toda a sua obra na necessidade do homem se modificar pelo estudo e pela prática do bem. Então não é remover o que nós temos de dificuldades em nós, não é extirpar. Comentamos, Jesus tem na sua consciência com certeza tudo isso que ele passou de dificuldades e ele não eliminou.
Com certeza ele lembra de toda a sua trajetória com muito carinho. Então não é remover todos esses problemas, as mazelas que nós temos, ou defeitos, como queremos dizer, mas sim aprender com cada uma delas. Olhar para cada uma delas e valorizá-las, para que possamos utilizar essas potencialidades para algo mais sublime. Desenvolver tantas outras a partir da base que nos é dada, própria de nós. Nós não vamos conseguir entender a potencialidade do amor sem passar pelas dificuldades que assim o embatem a chegar. Então não é removê-las, e sim analisá-las, meditar sobre elas e equilibrá-las em nós. O homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma cartilha, uma receitinha de bolo, para que nós possamos traçar algum rumo para sermos homens de bem. E aí tem um monte de itens lá sobre o homem de bem. Quando a gente começa a ler aquilo lá, dá até um desânimo, né? Até assusta. Meu Deus, acho que eu nunca serei um homem de bem, não é? Se eu vou ser, vai demorar muito tempo ainda. E a gente vai lendo aquilo lá, vai lendo, e parece que não acaba nunca aquilo tudo. Mas quando chega no final, traz-nos uma esperança, um acalento, porque lá no finalzinho, diz-nos assim, que o verdadeiro homem de bem não é aquele que possui todas as características citadas acima, que é todas aquelas que ele descreveu, identificou ali. Então não é aquele que possui tudo aquilo lá que ele tinha acabado de dizer, mas o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça por tê-las, por desenvolvê-las. Esse é o verdadeiro homem de bem. Não é aquele que enterra o talento, mas aquele que tenta produzir. Se ele não consegue produzir o talento, não tem problema, mas se ele se esforçou por isso, com certeza ele vai receber um talento um pouquinho de valor menor diante da sua capacidade, mas ele não vai deixar de ter um incentivo constante, um envolvimento para o trabalho, como nós com certeza temos quando nos dispomos a sermos melhores a cada dia. O professor, normalmente, quem aqui dá aula, né, está nesse campo de auxílio ao outro para o ensino, sabe disso. O professor, normalmente, vai em cima do aluno que se esforça mais, que se interessa mais. Ele está sempre ali do lado, por aquele que se interessa. Não importa se ele tem a dificuldade que tem, mas se ele se esforça, se ele se interessa, o professor está sempre do seu lado. Então, quando a gente tem esse interesse em querer nos melhorar, imagina quantos professores não devem estar ao nosso lado, nos incentivando, colocando a mão deles em cima da nossa mão nas atividades diárias. Olha, meu querido, é assim que faz, é assim que escreve o seu livro da vida. Aproveite, eu vou te ajudar quando for necessário. E nós não percebemos isso porque somos água jorrando o tempo todo, tentando perceber somente aquilo que é transitório mais uma vez, e não aquilo que é permanente, que é aquilo que nós agregamos. E aí, no livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta sobre esse tema. Qual o meio prático, mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E aí, Santo Agostinho traz uma mensagem pouco compridinha, mas muito rica. Ele fala assim primeiro, um sábio da antiguidade já vos disse
conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi atribuída a Sócrates, que viveu mais ou menos 400, 500 anos antes do Cristo. Mas não foi Sócrates que inventou essa frase. Sócrates, na época, tinha os oráculos de Delfos. E aí Sócrates, como vários outros, iam lá se consultar com esses oráculos em Delfos. Esses oráculos traziam informações de tudo que as pessoas perguntavam. Normalmente as pessoas perguntavam às moças com quem eu iria me casar, por exemplo. Se tivesse Mega Sena na época, com certeza alguém ia perguntar também. E aí Sócrates foi certa vez também lá perguntar sobre algumas questões íntimas dele. E antes de chegar lá, entrando, tinha um pórtico, um portal, que na sua base mais alta estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E aquilo chamou muito a atenção de Sócrates. E aí ele começou a tomar essa frase para si durante toda a sua existência. Olha como os oráculos já tinham a percepção da vida muito mais avançada do que muitos de nós hoje. Mesmo trazendo as informações daqueles que vinham buscar, eles colocaram lá para que aquelas pessoas, antes de adentrar aquela localidade, antes de perguntar algo, olhassem para aquilo e repensassem: olha, antes de vocês perguntarem alguma coisa efêmera, desnecessária, antes de vocês chegarem para cada um de nós e fizerem as suas questões, olha para dentro de si, o que você busca realmente dentro de você. E nós até hoje estamos assim. E olha como é antiga essa ideia, não é? Mais uma vez, e até hoje não conseguimos fazê-la com plenitude. E aí Kardec falou: tudo bem, eu já sei disso daí, nós já sabemos de tudo isso daí, dessa máxima, né, de conhecer-nos a nós mesmos. Tudo bem, mas como é que eu faço isso? Como é que nós vamos fazer isso? E aí Santo Agostinho traz uma informação, uma receitinha também, muito legal. Ele fala assim, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar, mesmo se não faltara perdão. E foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Olha que legal. Santo Agostinho, quando aqui esteve na terra, ao se deitar, chegando ao final do dia, ele parava e começava a meditar, interrogava a sua consciência para aquilo que ele fez no dia todo. Se ele cometeu algo de equívoco com alguém ou consigo mesmo, tudo aquilo que ele fez de proveitoso também, ele repassava todos os dias antes de se deitar. Quantos de nós fazemos isso? Nós, às vezes, falamos assim, ó, eu vou fazer uma prece antes de dormir, que é importante, não é? Mas nós estamos tão afoitos, tão cansados, tão ansiosos do estresse do dia, que é a consequência de tudo isso, desse turbilhão de água jorrando. Chegamos lá, na nossa caminha, deitamos, começamos lá: Pai nosso que estais no céu, não chega nem na metade, já está no terceiro sono já. Não temos tempo nem para repensar aquilo que nós estamos desenvolvendo na nossa existência. Perdão. Que é o mais importante? Qual é o sentido da vida se ela vai passando e não estamos verificando o aproveitamento disso, reavaliando aquilo que nós estamos aprendendo? O próprio nome desse plano terrestre momentâneo é provas e expiações, momentos de reflexão, de verificar possibilidades daquilo que nós aprendemos e vivenciamos no rotineiro. E aí Santo Agostinho continua:
Lá no finalzinho, formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. A evolução não dá saltos. Nós vamos galgando degraus a degraus, degrau a degrau, na escada da evolução da vida. Se eu tento pular alguns degraus, é perigoso até eu tropeçar ali, me machucar e voltar rolando para trás. Não tem como eu desenvolver, virar um Chico Xavier de um dia para o outro, um Eurípides Barçanufo, que seja o Cristo. Já disse ele que nós temos a capacidade, a potencialidade de ser como ele e muito mais ainda. Mas para que isso aconteça, preciso ter constância, vagarosamente aprendendo, assimilando as informações inatas em mim mesmo. E que a vida me possibilita isso. As experiências em sociedade, uns com os outros, é o que traz-nos a primeira informação daquilo que é importante. A família, o lar, é a primeira escola da vida quando encarnamos e não aproveitamos. Muitas vezes nos preocupamos somente com o trabalho rotineiro e aí tudo passa. Vejo tantas pessoas falar: nossa, eu trabalhei tanto e não aproveitei a infância do meu filho. Aproveite a sua. Aproveite esse momento que você está vivendo, porque eu tenho um filho de 4 anos e eu escuto isso com frequência. Olha, eu não tive a oportunidade de aproveitar. Não deixe isso perder não, deixe isso se perder não, que passa muito rápido. E hoje meus filhos me cobram isso. Por que precisou esperar passar o momento para dar valor? Muitas vezes, quando algum ente querido desencarna, nós vamos falar: meu Deus, poderia ter falado para ele que eu amava mais. Poderia ter pedido perdão, ou poderia não ter feito aquilo ou outro com aquele que desencarnou. Devemos aproveitar os momentos vividos, porque o que diz como eu serei amanhã é o meu hoje, é o meu agora. Então, por que eu penso somente no amanhã, na ansiedade de querer produzir para o outro dia, se o importantíssimo de tudo é o que eu faço agora? A partir das reflexões daquilo que eu fiz ontem, não pelas culpas, pelos remorsos, não vivendo olhando só para trás, mas refletindo naquilo que eu desenvolvi, naquilo que eu deixei de desenvolver para melhorar no futuro. Mas é agora que eu faço isso e não depois. E em uma outra questão também, porque estamos dentro de uma casa espírita, para ir finalizando, Kardec também pergunta, em questão 799, de que maneira o Espiritismo pode então contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, respondem, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros valores e interesses. Deixando a vida futura de estar velada, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Quando nós começarmos a ter esse sentido da depuração em nós, que é nos esvairindo do apego à matéria, não é eliminar a matéria de nós, é dar a devida importância a ela. Nos distanciar da matéria não é eliminar ela do nosso meio, não, mas sim entender qual que é o processo e valor que ela tem em nós, para então também dar mais valor ao que é mais importante, que são os valores íntimos, que são inatos ao espírito. Entrando, descendo
por Jericó, um jovem nazareno, que já reunia as multidões, as massas ao seu entorno, pois que trazia a boa nova, mensagens esclarecedoras, que era a salvação daquele povo, que sofria tanto pelas incoerências de muitos que ainda almejavam o poder. Entrando pelas ruas, aquele mestre nazareno, de olhar fraterno e carinhoso, trazia a conversação que cada um daqueles almejava entender, mesmo sem falar, sem dizer, levava ao coração daqueles aflitos a paz, a mansidão, a completude daquilo que deveriam desenvolver em si mesmos. E lá tinha um senhor de pequena estatura, mas muito inteligente, que verificava a oportunidade de encontrar aquele mestre, pois que já falava-se dele, e ele tinha curiosidade de encontrá-lo para redimir-se daquilo que havia feito de equívoco até ali. Já um pouco mais calmo, um pouco mais manso, pacífico em si, aguardava a chegada do mestre naquela região, mas verificando na sua inteligência que não poderia chegar próximo a ele, pois que a multidão já se fazia muito grande, em movimento intenso. Pensou ele então: seguirei à frente de todos, porque quem sabe ali eu poderei pelo menos olhar naqueles olhos carinhosos e verificar aquilo que eu sempre busquei. Passou à frente então de todos, porque ele sabia, ele já entendia o caminho que o mestre faria. Mas chegando lá na frente, percebeu que mesmo daquela maneira, seguindo à frente de todos, não conseguiria chegar próximo do mestre, e talvez nem o viria. Olhando então para o lado, ele viu uma pequena árvore, um sicômoro. Disse: vou subir nela, porque assim talvez eu consiga visualizar daqui de cima, mesmo que em baixa altura. E assim o fez. E lá, aguardando o mestre com paciência, mas também um pouco de ansiedade, porque não esperava como iria encontrá-lo. Então, aquele mestre de amor foi seguindo, e as multidões se reunindo atrás dele. De repente, passa ao lado daquele sicômoro, o mestre para e diz: Zaqueu, desce daí. Hoje me hospedarei em seu lar. Ele, sem entender, naquela ansiedade que agora tomou conta dele, naquele carinho envolvido, trazido pelo mestre na vibração plena de amor, e a multidão murmurando, porque como assim? O mestre se hospedará na casa de um publicano? E não era qualquer publicano, era o chefe dos publicanos. E ele sabia disso. Mas o mestre firme diz: desce daí, Zaqueu, vá ao teu lar, que hoje lá me hospedarei. E assim o fez. Seguiu o seu rumo para a casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu, repensando tudo aquilo que deveria ter feito para modificar o rumo da sua vida, para preencher o vazio existencial que tinha em si, disse ao mestre: mestre, doarei metade daquilo que eu tenho aos pobres, àqueles que necessitam, e um tanto mais àqueles que eu lesei. Jesus olha para ele como se o abraçasse eternamente, dizendo: hoje mais uma das minhas ovelhas foi encontrada. Que nós possamos ser como Zaqueu, parar de ser água jorrando o tempo todo e olhar para nós mesmos, pacificando-nos, acalmando diante do espelho da vida, observando aquilo que é mais importante em nós. Fazendo assim, chamaremos a atenção mais sublime do Pai da vida, chamaremos a atenção mais sublime daquele professor querido, orientador, irmão de todos nós. Ele em pensamento estará ali, dizendo:
Hoje encontrei mais uma de minhas ovelhas e espero que ela não se desfaça mais uma vez, não se desgarre daqueles que almejam também o mesmo caminho que eu estou orientando a seguir. Que nós tenhamos essa paz de Zaqueu e essa orientação íntima de seguir em frente. Possamos observar no final do nosso dia o quanto de água jorrando estamos sendo e o quanto estamos tendo de paciência e mansidão, completude com a vida, com os valores recebidos, para assim olharmos com maior carinho, maior destreza, maior precisão para aquilo que é mais importante, que está dentro de nós. Muita paz a todos, muito obrigado. Que o Pai da vida, que esse mestre querido de amor, que Eurípides, esse e tantos outros espíritos que trouxeram a mensagem do Cristo, que foram, como Zaqueu, espíritos mansos e pacíficos, que nos ensinaram tanto, possam estar no meio de todos nós, nos incentivando sempre. Muito obrigado, muita paz.